Olá, meu nome é Samia Sulaiman, sou pesquisadora e pós-doutoranda no Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, Brasil, e venho apresentar o trabalho Governança e Gestão de Riscos e Desastres, uma proposta para a região metropolitana de São Paulo, Brasil. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Kátia Canil e Fernando Rocha Nogueira, e o doutorando Rodolfo Baesso Moura, todos da Universidade Federal do ABC, e com o Ronaldo Malheiros, que é secretário executivo da Câmara Técnica Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais da região metropolitana de São Paulo, que é o caso que eu venho apresentar. Esse trabalho faz parte das atividades do Laboratório de Gestão de Riscos, que, além do tema de governança e políticas públicas que eu venho apresentar, também trabalha com o tema de construção social do risco, inovação para as metodologias de mapeamento de risco, abordagens educativas, interdisciplinares e publicações. Esse trabalho se centra em 3 abordagens histórico-metodológicas. Por um lado, a questão da governança, apontando arranjos legais, processuais e institucionais que potencialize a gestão pública, junto com a sociedade civil e diferentes atores, tendo, claro, o Estado um protagonismo tanto na motivação quanto no investimento desse tipo de abordagem. O tema da gestão de risco e desastre, o GRD, que vai não só dentro da perspectiva do diagnóstico, do mapeamento, do planejamento, mas também demanda uma articulação de atores e instituições para trabalhar não só a prevenção dos riscos, mas também a preparação e resposta em situações de desastre. E essa abordagem está assentada na nossa lei 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil. E o terceiro campo de estudo é um enfoque metropolitano na gestão territorial, e no caso a região metropolitana de São Paulo, que apresenta diferentes conflitos, não só sociais, ambientais e econômicos, mas principalmente o tema de riscos e desastres. E também se assenta no Estatuto da Metrópole, que interpõe para a gestão de regiões metropolitanas o arranjo dessa governança. Então, essa apresentação está dividida em 3 partes. Inicialmente, eu vou apresentar a região metropolitana de São Paulo, como esse território apresenta o tema de risco e desastre e quais são os arranjos atuais que estão se configurando dentro da perspectiva do que nós entendemos de governança e gestão de risco e desastre. A região metropolitana de São Paulo está localizada na região sudeste do Brasil, uma área bastante populosa, mais de 21 milhões de pessoas se localizam nessa área, metade do estado de São Paulo se localiza nessa região metropolitana, que também tem uma importância econômica, não só no nível estadual, metade do PIB estadual está concentrado nesse território, mas também 18% do PIB nacional, o que coloca tanto a potencialidade de investimento e recursos, mas também muitas vulnerabilidades. Também, além da questão populacional desse território, existem inúmeros complexos industriais, comerciais e financeiros que colocam a diversidade de gestão e os desafios para o entendimento das dinâmicas desse território. E o mais claro, nesse mapa aparece São Paulo, que é a capital do estado, e é o grande propulsor tanto do desenvolvimento econômico, mas também da expansão de vulnerabilidades e de urbanização. Nesse mapa a gente observa a mancha urbana centralizada na cidade de São Paulo, mas que se estende por toda a grande São Paulo e também para a região metropolitana. Inclusive, nós já temos também estudos de uma macro metrópole paulista que se estende nessa perspectiva da urbanização, mas que interpõe nesse processo uma urbanização precária de assentamentos irregulares em áreas ambientalmente frágeis, que não só apontam problemas relacionados à ocupação e à suscetibilidade, principalmente de deslizamentos e inundações, mas também uma população vulnerável que não tem a infraestrutura nem urbana, nem social, nem econômica, nem política de gestão desse processo. Então, dentro desse território, a discussão da gestão de risco e desastre se coloca não só como urgente, mas também muito complexa
e desafiadora. Mostrando um pouco do cenário, né, o mapeamento mais tradicional aponta muito os impactos dos deslizamentos e das inundações. E na região metropolitana, nós temos 1,2 milhão de pessoas vivendo em áreas suscetíveis a esse tipo de evento e de desastre. Porém, existem outras complexidades, como os incêndios nas áreas urbanas, o transporte de cargas perigosas, represas. Então tem toda uma diversidade de ocupação e de situações de risco que também demandam uma visão mais integrada de todo esse território. Para entrar então na perspectiva do que a gente tem observado de governança, entendendo essa complexidade do território, foi estabelecida em 2015 a Câmara Técnica Metropolitana para a gestão dos riscos ambientais dentro dessa região metropolitana de São Paulo, com o objetivo de integrar, discutir e propor diretrizes ao planejamento territorial no âmbito da gestão de risco e desastre, considerando tanto os riscos geológicos e hidrológicos quanto os tecnológicos. Nessa configuração, nessa organização da Câmara Técnica Metropolitana, se colocou a necessidade de um processo de governança metropolitana que, claro, respondesse à política nacional, que interpõe um diálogo entre os entes federativos no Brasil, como de outros atores, não só do poder público, mas da iniciativa privada e da sociedade civil, e também, dentro do Estatuto da Metrópole, a organização de instrumentos e de arranjos que deem conta das complexidades e demandas na perspectiva metropolitana. A Câmara Técnica tem uma composição bastante diversificada. Na Secretaria Executiva está a cidade de São Paulo, que é a capital do estado e tem maior representação política e econômica e de população também, né, de densidade, mas também Santo André e São Bernardo, que são cidades também de protagonismo na região. Além dos governos municipais, estão integrados institutos de pesquisa, a universidade, como a UFABC, a USP, que também é uma das maiores universidades do país, e o Instituto Geológico, integrando essa perspectiva da técnica e acadêmica. E também instituições e companhias e departamentos do governo do estado, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Departamento de Águas, a de Defesa Civil, que trazem essa perspectiva também da gestão integrada com a escala estadual, além da Cruz Vermelha Brasileira. A Câmara Técnica Metropolitana tem 6 linhas de ações importantes para se entender essa perspectiva de atuação, tanto o tema de incêndios, a mobilização e operação do fogo zero, a gestão de desastres, a articulação por bacias hidrográficas, entendendo, né, a gestão não só dos municípios, mas da região metropolitana, riscos geológicos, tecnológicos e, principalmente, que eu venho falar, é o projeto de lei que está em andamento de um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI. Esse plano de desenvolvimento, ele tem alguns eixos funcionais e, dentro desses eixos, a gestão de risco ela é transversal, tanto o tema de desenvolvimento econômico, social e territorial considera as questões de ocupação de áreas de risco, habitação e vulnerabilidade social também considera os assentamentos precários e políticas habitacionais que deem conta e respondam a essa situação, o tema de meio ambiente, saneamento e recursos hídricos também, porque muitos assentamentos precários estão localizados em áreas de manancial e áreas de proteção ambiental, havendo um conflito ambiental e social, como o tema de mobilidade, transporte e logística, não só pelo transporte de cargas perigosas, mas também os impactos que inúmeras inundações e deslizamentos causam para o fluxo de mercadorias e de pessoas. Então, o interessante desse plano que está em andamento, né, a aprovação como projeto de lei, além de colocar o tema de gestão de risco dentro como uma estratégia de ação dentro do planejamento da região metropolitana, é também considerar a Câmara Técnica como uma instância de governança metropolitana do que se tem considerado como um plano metropolitano de gestão de riscos ambientais.
É isso que eu venho apresentar, essa é a nossa bibliografia básica do trabalho. Eu queria agradecer a oportunidade, aí tem o meu e-mail e o site do Laboratório de Gestão de Risco, e também a referência ao projeto temático Governança Ambiental na Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática, que é um projeto bastante amplo, com diferentes pesquisadores, universidades, instituições, que têm trabalhado o tema de governança não só como uma proposta, mas como uma implementação de política pública. Obrigada.